Estamos no ar com o programa Uma Nova Visão. A temática de hoje é o amor pede passagem. É curioso que a amorosidade é uma temática que diz respeito a todos os seres humanos. A cultura fala do amor, a literatura, a filosofia. Na verdade, o amor é uma temática talvez a mais badalada. No entanto, contraditoriamente, ela comparece falando de dificuldades inúmeras. Quase sempre também está associada a sofrimento, a frustração, a dores, a processos que muitas vezes levam passionalmente até a morte. Mas será que o amor é tão ambíguo assim, de poder determinar situações tão positivas e, no contraponto, situações tão desastrosas, Esta, portanto, talvez seja uma questão intrigante posta aí à humanidade. Se o amor é algo que se estabelece segundo a lei da natureza, ele deveria ser sempre bom. Pelo que, no entanto, ele comparece trazendo tantas negatividades, tantas dores, tantos problemas, tantas frustrações, tantas decepções e, às vezes, algumas mortes. É que não é amor. É preciso, portanto, aprofundar, esquadrinhar o amor para poder ver nessas manifestações outras que o amor muitas vezes não comparece. Ou, se comparece, está tão contaminado que leva a dores. Porque o amor, que é amor, ele é leve, é suave, como na proposição de Jesus. É um fardo e um jugo que é leve e é suave. Portanto, ele não determina agressividade, peso. Logo, se surge essa demanda na humanidade, falando de sofrimentos variados, é porque o amor não é amor. Então, talvez esse seja um grande desafio. Duas jornalistas americanas propõem uma fala que eu vou expressar dentro do meu livre pensamento, da minha livre expressão. Chama-se Rita Halberstein e Judith Leventhal. Elas narram a experiência de um menino que estava às proximidades do cercado eletrificado em 1942, nos estados da Alemanha e aqueles circunvizinhos onde se estabeleciam os campos de concentração. Era justo a Segunda Guerra Mundial. E aquele garoto lutava contra a morte, efetivamente, porque viver num campo de concentração era quase que um milagre, no sentido simbólico. A ração era pequena, eram aproximadamente 200 gramas de pão, uma sopa rala, algumas batatas que vinham dentro da sopa. Isso era a ração de um dia. E nessa circunstância, o garoto olhava pela cerca e entreviu uma menina do outro lado. No lance de troca de olhares, parece que se estabeleceu a esperança. Porque a menina trazia nas mãos uma maçã vermelha. E ato contínuo, aquele encontro breve, ela lançou a maçã vermelha por sobre o aramado e ele tomou a maçã vermelha como alguém que encontrou a própria possibilidade da subsistência. Uma maçã faria efetivamente muita diferença na sobrevivência de cada dia. A quantidade de calorias, sobretudo para um garoto, era inimaginável do ponto de vista da sustentabilidade corpórea. E lá está Ed, com a maçã na mão e com a possibilidade de mais um dia. No dia que se seguiu, quase que pensando se constituir numa utopia, ele volta às proximidades do aramado e ali entrevê a menina novamente. Lá estava Meg, a garota com a maçã novamente nas mãos.
E esse ato pôde se desdobrar. Quando Meg, agora ao lado de Ed, poderiam entretecer algumas palavras, alguns diálogos, ainda que breves. Ele era um prisioneiro, carcomido pela subnutrição, que caminhava para a morte, agora que tinha sua possibilidade de sustentação com a maçã, com as maçãs diariamente. Até que chegou um dia em que ele se aproximou dela e disse: amanhã não venhas mais. Eu serei transferido de campo. E foi um momento culminante de muito sofrimento. Ele virou-se de costas e saiu caminhando sem olhar para trás. É muito difícil quando se vira as costas para a possibilidade de uma sobrevivência. É muito difícil quando nós temos que virar as costas porque se finalizou uma experiência de natureza amorosa que perde a sua continuidade física, como uma mãe que tem que virar as costas depois que o filho falece. E ela tem que lidar com esse amor interrompido, fisicamente falando. É muito difícil lidar com o amor quando ele sofre uma ruptura de um casal e alguém abandona a relação e às vezes repentinamente. E você não pode mais virar de frente porque o outro já mais não está ali. E tem que lidar com um amor que sofreu uma solução de continuidade na convivência, na cumplicidade. É muito difícil não ter mais que olhar para trás quando a sinalização da vida convida você para uma experiência da amorosidade que deve transcender os limites das circunstâncias e, às vezes, os limites da própria humanidade e para além do humano. Foi o que aconteceu com Ed. Ele foi, mudou de campo de concentração e ficou apenas na memória. Agora, dentre os seus sonhos e pesadelos acordados, pesadelos durante o próprio sono, a imagem da maçã vermelha por sobre a cerca eletrificada que vinha ao seu encontro, lhe garantindo a subsistência. E aquela menina, Meg, com seu olhar faiscante, que era a sua chance de sobrevivência. Passado aproximadamente 15 anos nos Estados Unidos, lá está Ed. Encerrara-se a Segunda Guerra Mundial, ele sobrevivera. E convidado para estar num grupo de amigos, conversando por sobre a vida, a existência, o cotidiano, surgiu a temática do campo de concentração. E uma jovem lhe perguntou: onde você estava por ocasião da Segunda Guerra Mundial? Aí disse: eu estava num campo. E você? Ela disse: eu estava fora. Eu jogava maçã para um garoto que ficava dentro do campo. Ele olhou ternamente para ela e disse: eram maçãs vermelhas, habitualmente? Ela disse: sim. Esse garoto um dia, se aproximando de você, disse que não voltaria, que ele seria transferido de campo de concentração e que você não deveria mais voltar no dia seguinte? Sim, como é que você sabe? Eu sou esse garoto. Eles se levantaram e se abraçaram terna e efusivamente. E quando o abraço se encerrou, parece que houve uma reconexão de existências que se entrecruzavam novamente. Ele olhou-a e disse: eu perdi você de vista por algum tempo, mas agora que eu a reencontrei, não quero abrir mão nunca mais de você. Você quer casar comigo? Fez uma proposta bem audaz dos dias de hoje, em que a gente encontra o outro, já sai para o casamento, depois sai para a separação subsequentemente, é verdade. E ela disse que sim, acho que os dois estavam emalucados naquela circunstância. Era um reencontro inédito, era um pequeno milagre que se estabelecera. Esse casal fala de uma providência divina que superintendencia o amor, que se expressa
nessa perspectiva de poder olhar o amor nos seus escaninhos mais intrigados e intrigantes. É quase que impossível imaginar que isso pudesse se estabelecer enquanto reencontro. Mas uma circunstância igualmente intrigante, todavia oposta, foi de uma mulher que eu conheci. Ela encontrou um cidadão e se apaixonou por ele. Já avançada, na idade adulta, com a sua família constituída, não sabia explicar o pelo que ela se apaixonara à primeira vista por aquele cidadão, que ela notava que ele trazia uma correspondência de afetividade. Mas, à medida que os dias foram se passando, sem que ela se desse conta que ela ia sendo envolvida gradualmente, progressivamente, aprofundando aquele sentimento de apaixonamento, o cidadão, percebendo essa proximidade, essa aproximação perigosa, teve o cuidado de poder estabelecer um distanciamento. E fez um encaminhamento de modo tal de que aquele movimento progressivo de aproximação pudesse ser interrompido. Ela tomou isso como uma grande dor que ela não sabia explicar. Havia um misto de frustração, de decepção, pelo que ele procedera assim com ela não se dava conta que estava tão apaixonada a ele, sim. E ela, a princípio, achando que havia uma correspondência, também se sentia de uma certa forma rejeitada, não obstante fosse uma mulher muito bem posta, com seu lar constituído, ele também. E ela entrou numa crise que não suspeitava. E, durante as noites, começou a ter transes sonambúlicos, querendo suicídio. Acordava, o seu esposo a acordava, sem entender o que estava passando, ela tampouco, e quando ela voltava a si, era um desejo de morrer. E ela então buscou um auxílio psicoterapêutico para entender essa questão e o porquê desse sentimento suicida. E mergulhando nas suas memórias profundas, porque para entender o amor, só a reencarnação é capaz de produzir luz para a amorosidade. Allan Kardec foi muito claro quando colocou uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, escrita por Lázaro, aonde diz que a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. A segunda é a reencarnação. Com a reencarnação, nós podemos projetar luz no sentimento da amorosidade e compreender o que é amor, quando ele entra em conflito, quando ele adoece. Foi essa experiência que ela viveu mergulhando nas profundezas do seu próprio ser e viu-se acasalada com um homem notável, com uma filhinha em torno de 5 para 6 anos. Tudo que se podia pensar num lar feliz, ela tinha: o piano, a convivência amorosa, até que esse ser amado saiu e foi assassinado. Um choque. E para o enfrentamento da situação trágica, ela desacordou-se e quando voltou a si, via-se no velório. E entrevia do lado do caixão o parceiro fora do corpo, que ele falava num tom mais ou menos de quem está semi-confuso, ainda sobre o impacto de uma morte que fora brutal. Ele dizia para ela: o nosso amor é perene. Ele dizia palavras de consolo, não obstante deixasse transparecer uma certa aflição. Ela tomou aquilo como sendo a imortalidade da amorosidade e programou o encontro pegando um veneno e tomando o veneno para sair do corpo numa situação lamentável, posto que o suicídio, em qualquer circunstância, com atenuantes ou agravantes, sempre gera sofrimento. Ela viu-se fora do corpo, experimentou dores atrozes que progressivamente foram se tornando menores, até que ela, resgatada depois de um tempo que ela não sabia avaliar quando, e uma jovem, à conta de uma enfermeira ao seu lado, fazia-lhe os cuidados e ela sempre repetia: onde está o meu amor? Eu não fiz mal a ninguém porque Deus não me facultou em reencontrá-lo. Ela não dava-se conta de que ela tinha cometido o ato talvez mais limitante que um homem pode fazer em relação a ele próprio,
de que um ser humano pode cometer, que é o suicídio. Se contrapõe a tudo quanto é direito do ser humano, que ele transgride, violando esses direitos, porque a paternidade divina nos concedeu a vida e a nossa vida nós temos que apenas que honrá-la. E o minuto final, ele deve ainda ser sagrado. Abreviar sempre é problemático. E a proporção que ela foi melhorando, porém com muitas indisposições gástricas, com muitas dores, até um ponto em que ela estacionou sem deixar de perguntar pelo seu grande amor. Então os espíritos deliberaram fazer um encontro e levaram-na para encontrar o seu grande amor. Qual não foi a surpresa dela? Quando ela viu, era um homem. Tinha passado tanto tempo, ele tinha reencarnado e estava amadurecido num outro corpo, e ela o aborda, naturalmente que ele não a reconhece, no estado encarnado que estava, e ela entra numa crise e quer se matar de novo. Como se o primeiro suicídio não tivesse resolvido o problema, ou como se o segundo pudesse resolvê-lo. Mas nós somos imortais enquanto espíritos. A nossa opção pela inexistência, ela não existe. Ela entrou em crise e, a partir daí, os benfeitores deliberaram atendê-la, colocando num corpo físico, como um mecanismo de atendimento, de emergência, em função dos seus créditos. E assim foi feito. Ela renasce numa família muito amorosa, que lhe cumulou de carinho, de ternura, mas sempre era uma criança muito triste, melancólica e sempre com indisposições gástricas decorrentes do suicídio. Ela foi crescendo e sempre procurando o seu grande amor, sem nunca encontrar. Quando no corpo, jovem, saía do corpo procurando o ente amado, sem encontrá-lo. E como não encontrasse, dedicou a sua vida às hostes do catolicismo, filiando-se a uma congregação e servindo como freira até aos 36 anos, quando ela desencarna, vitimada com uma patologia do estômago que estava relacionado ao suicídio último. Quando sai muito melhor, refeita relativamente. E tem a possibilidade agora, com mais lucidez, de conversar com os espíritos acerca do pelo que todo aquele drama daquela encarnação, da sua doença, e agora com a memória mais em dia com os acontecimentos anteriores, ela pôde então se apropriar, mediante as informações que lhe fora concedida, acerca de como é que a sua vida se desenrolou daquele jeito até aquele ponto. Pontuando a sua responsabilidade, disse-lhe o bom espírito: você reencarnou para conviver numa experiência de amor com seu ente querido, na conta de esposo, mas para viver uma prova que seria muito difícil, porque seria expiatória. Você deveria perdê-lo e viveria a viuvez. Essa seria a sua grande prova, em que você deveria aprofundar a sua amorosidade, aprendendo a amar num movimento de desapego e experimentando a ausência da interrupção de um relacionamento prazeroso, paradisíaco. Esse programa reencarnatório que estava estabelecido aconteceria naquele tempo. O seu esposo foi assassinado, não precisaria. Ele desencarnaria de um outro jeito, porque ninguém programa assassinar ninguém. E para que você pudesse suportar, um espírito vinculado a você decidiu renascer como filha, com o propósito de servir de âncora, porque a prova, como seria muito difícil, era necessário, então, que você tivesse um apoio para que você não fraquejasse. E nasceu uma linda menina, que era um espírito amigo, que deveria servir de apoio para que quando você perdesse, você tinha em quem se apoiar, se fixar. Mas você foi tão egoísta que, em nome do amor, querendo reencontrar o ser amado, você sequer valorizou a presença da sua filha, achando que ela ficaria com seus pais. Mas, em nome do amor, você esqueceu que seus pais, já velhos, estavam abatidos pela perda do grande genro que o seu esposo era, e que com a sua morte, a dor ficaria insuportável. Os seus pais faleceram de desgosto e a criança ficou órfã.
São experiências que falam da amorosidade em recortes e que nos dão uma dimensão para avaliar de como é que o amor se posiciona. E quantas vezes, em nome do amor, nós tomamos descaminhos, experimentamos becos, dos quais nós temos que retornar ao ponto de onde nós nos distanciamos. Essa confusão que nós fazemos entre o amor, todos os dias na humanidade, nós percebemos ela acontecer. Quantos confundem amor com dependência? Se agarram a alguém achando que amam, mas é carência. Quantos, em nome do amor, se apropriam do outro, confundindo o amor com posse? Quantos, em nome da amorosidade, dão shows de ciúme, dizendo que é o codimento do amor, como um disfarce para o seu desequilíbrio psicológico, emocional? É ciúme, não é amor. Quantos, na atualidade, confundem amor com sexo, transam, mas não fazem amor? Exercem o sexo, mas não experimentam a amorosidade. Às vezes é um contato superficial, onde o amor não comparece. E, confundindo o sexo com o amor, grande parte da humanidade se movimenta nas experiências do encontro físico, mas dos desencontros afetivos. Quantos confundem amor com paixão? E, em nome da paixão, a gente abandona tudo. E costumamos ouvir, pelo menos nas novelas, também referendam, que a pessoa vai e abandona tudo e se manda. E vai viver com a pessoa em condições, às vezes, extremas. Como se diz coloquialmente, não, eu vivo com você até debaixo da ponte. Olha. Da ponte, nem os mendigos vivem, porque é uma subvida. Essa fala pode ser até poética, mas não pode ser levada ao pé da letra. Mas quantas pessoas abandonam aos outros, os lares, os filhos, os pais, o parceiro, a parceira, em nome de alguém que ama, que na verdade não é amor. É uma paixão esfogueante, arrasadora, e que depois que a pessoa cede ao seu impulso, somente mais tarde a pessoa se dá conta de que não era amor. Era uma pulsão de paixão tão arrasadora que não respeitou a mínima ética e você rompeu com regras e normativas mais básicas, às vezes, para se entregar a um grande amor que era uma grande ilusão, gerando mais tarde sofrimento. Quantos, em nome do amor, confundem-no com egoísmo? Pais que, em nome do amor, seguram os filhos e não querem que os seus filhos se emancipem. Avós que seguram os netos e não deixam os pais serem pais dos seus próprios filhos. E interferem debitamente em nome de um amor. Quantos, em nome do amor, por um filho, por uma filha, impedem-lhe os relacionamentos afetivos? Traduzindo não só um complexo psicológico, mas a reencarnação posta do vínculo de uma mulher, mãe, com um filho homem, que são ex-parceiros do passado. E ela não sabe por quê. Nenhuma mulher presta para o seu filho. Para todas as mulheres que se aproximam do seu filho, ela encontra um defeito. Ah, mas essa não presta, essa é gorda, essa é alta, essa não ganha bem, essa não tem estudo, essa não... E quando ela não encontra nada para desdizer acerca da pretendente, ela diz, olha, é coisa de mãe. Eu estou sentindo alguma coisa que está me dizendo que não é para você. Quer dizer, ela não tem argumento nenhum, ela apela para o sensacionalismo, para a chantagem, e o filho, que é um ex-amante do passado, às vezes tem dificuldade de ceder. Tudo em nome do amor. O amor, portanto, ele comparece aqui e acolá deformadamente. Quando em nome do amor amizade, nós queremos um amigo só para nós. E se ele não nos responde o telefonema proposto, mediante um torpedo que nós lhe enviamos, a gente lança um torpedo, um petardo mental, porque ele não correspondeu ao meu telefonema, ou só respondeu no dia seguinte. Quantos, em nome do amor, fazemos tantas asneiras? É porque não é amor. Ou é porque o amor está muito contaminado de paixão, ou de sexo, ou de posse, ou de egoísmo, ou de dependência, ou de carência. Quantos conteúdos a alma traz
que podem abafar esse amor. Alguns coexistem com o amor e aí está a grande sabedoria de podermos lidar com isso para tratar essa amorosidade contaminada, a fim de que o ciúme ceda para que o amor cresça, a fim de que a paixão desague no amor e permaneça na relação, dando o toque de romantismo que o casal possa experimentar, ou que um filho, que é objeto da paixão do pai, possa experimentar. Um pai que ama o seu filho, ele vibra apaixonadamente pelo filho, a vitória do filho, o avanço do filho, o casamento do filho, ele continua apaixonado pelo filho. A paixão não é contrária ao amor, ela tem que estar, no entanto, alinhada com a amorosidade. Diminuir uma sexualidade que às vezes quantitativa traz uma performance muito excelente, mas cuja qualidade dos encontros é precária, ao ponto de se entrar numa rota de doenças sexualmente transmissíveis, de posturas que nos colocam na posição do comportamento de risco. Nada contra a sexualidade conectada à amorosidade, no acasalamento, ou da energia sexual que, regida pelo amor, faz com que as pessoas se relacionem profundamente, usando essa energia criativa na maternidade, na paternidade, no trabalho, no esporte. Portanto, o amor pede passagem, porque efetivamente há inúmeras interdições para que ele possa se colocar pleno, profundo, gracioso, amoroso. E se é verdade que às vezes ele vem assim como que do nada, como Ed e Meg, que depois de 40 anos compareciam ao programa norte-americano de maior audiência, regido por uma mulher extraordinária chamada Oprah Winfrey, que faz um programa de entrevistas. Lá estava, no Dia dos Namorados, Ed e Meg, 40 anos depois. Ele dizia: ela salvou minha vida no campo de concentração, com as maçãs vermelhas que circulavam por sobre o aramado. Era um casal que experimentava esse amor na plenitude, que saiu de um campo de concentração para a plenitude mais tarde. Esta jovem que buscava o suicídio nas crises sonambúlicas, depois que alinhou-se ao se apropriar dos seus conteúdos de memória profunda, ela deu-se conta terapeuticamente de que o cidadão que lhe correspondeu num certo nível ao encontro à primeira vista, ele era o mesmo homem do passado que morrera assassinado. E de que ele tinha seguido o amor, o equilíbrio, e de que nessa existência a sua postura tinha sido ética. E de que o não que ele tinha oferecido não era para o amor, era para uma fratura da amorosidade que ela estava se encaminhando inconscientemente, porque ela nem se dava conta de que estava fazendo esse movimento de aproximação perigosamente. Ela entendeu que a sua decepção e a sua frustração, que foi representada no não, no afastamento sutil que ele fez dela, na verdade, aquilo cutucou, acionou aquela memória profunda quando do assassinato, e ele simplesmente foi embora. Mexeu com esse núcleo que ela ainda não tinha resolvido de todo, e por isso ela se sentiu frustrada, como se sentiu frustrada naquela viuvez. Agora, entendendo que ela fazia um mecanismo de busca do suicídio pelo sonambulismo do mesmo jeito que ela fazia no passado, em face da frustração de um amor não correspondido ou interrompido, ela agora se aprumava e se dedicava a uma obra social à medida que os anos foram passando, e ela trabalha no mesmo setor que este parceiro, fazendo uma realização no atendimento social aos pobres, em regime do desenvolvimento do amor, que não prende, que não se apega, que não se apropria e que não machuca. São dois amigos hoje e funcionam harmoniosamente, porque ninguém é de ninguém na relação amorosa. Nós estamos parceiros, esposos, esposas, estamos pais, estamos filhos, estamos amigos. É uma circunstância corpórea que a reencarnação nos proporciona
para nós ensaiarmos papéis no campo da amorosidade com vistas a desenvolver o nosso amor na perspectiva do amor universal. Talvez seja por isso que Jesus tenha proposto ao seu tempo, quando resgata toda a sua tradição, de que efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo era a síntese da sua tradição. Para o Espiritismo, evocando Jesus, nós identificamos nessa máxima efetivamente a triangulação perfeita: Deus, eu e você. E o amor no centro, porque toda a tradição judaica se resume nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se resume no amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E se pudéssemos resumir esse mandamento, resumiríamos ao amor. Então o amor é a síntese da vida. Quando nós experimentamos a amorosidade, nós somos capazes, portanto, de encontrar o finalismo da existência. É nessa perspectiva que o Espiritismo, evocando a tradição judaico-cristã, ele nos propõe esse exercício ousado daquilo que a gente mais fala, mas que é tão difícil viver, que é o amor, que pede passagem todos os dias, largando alguém que não quer conviver conosco e que usurpa numa relação de conjugalidade, tendenciando para a violência, abrindo mão de um filho que quer fazer um caminho profissional que nos é contrário aos gostos, mas é o filho quem vai escolher a profissão, não somos nós os pais, deixando que o filho faça esse ou aquele movimento de acasalamento que lhe é próprio, e não procurando impedi-lo, procurando decidir por ele qual é o seu destino de conjugalidade, como avô, como avó, podendo estabelecer uma amorosidade densa, mas que não seja capaz de interromper a autoridade dos pais. Saber quando a gente entra e saber quando a gente sai. E dar-se conta de que aqui e acolá nós teremos que virar as costas para alguém que se foi, simbolicamente virar as costas naturalmente. Se foi pela desencarnação, por um quadro de obsessão espirítica, por escolhas, um filho que se transforma num ser ingrato de uma hora para outra, alguém que adoece psiquiatricamente e a gente não reconhece mais como sendo a mesma pessoa. Vi outro dia uma experiência dessa, o homem, num acasalamento perfeito, foi vitimado por um herpes que lhe tomou as entranhas cerebral e ele ficou um outro homem. E a esposa me dizia, não foi este homem com quem eu me casei. Quantas relações amorosas se veem do dia para a noite sendo transmutadas. E se não houver o desafio para o amor, mais ousadia, mais energia, de maior decisão, nós correremos o risco de dar um encaminhamento para essas situações que a vida nos traz, dia após dia, de forma lamentável. Quando o amor pede passagem, efetivamente, à luz do pensamento espírita, é para que possamos experimentar a amorosidade de tal forma que o amor seja sempre mais amor, e não um arremedo de amor ou um excremento que nós precisamos tratar para converter em fertilizante, porque se converteu, por exemplo, em ódio. Por isso, o amor hoje, nessa temática fascinante, ele vem e nos pede passagem, aqueles que estamos aqui conversando, meditando, refletindo, e a você que está em casa, podendo estar aqui e acolá, fazendo os seus links mentais com a sua história de vida, procurando perceber onde é que o amor precisa abrir a porta para poder comparecer. Vamos então a perguntas. Aqueles que desejarmos fazer pergunta, pegando o microfone, aí a gente pode agora, quem é que quer fazer uma pergunta? Senão eu faço daqui para aí a coisa complica. Aqui o microfone, aqui por favor, ali o microfone, ali.
A sua palavra foi assim muito esclarecedora, porque mostra as diversas nuances como esse amor se manifesta, mas é um princípio do amor, que certamente quando o ser humano tiver a condição de uma consciência efetiva do que realmente é o amor, ele vai virar as costas, sabendo que aquele virar as costas é o melhor caminho para aquela criatura que ele mais ama, seguir o seu caminho, embora não esteja necessariamente presente com ele, mas quando ele ver a pessoa que ele ama feliz, ele vai sentir feliz também. Mas como é difícil isso, né, doutor Alberto? Com certeza. Nós estamos engatinhando na amorosidade. Por isso nós renascemos crianças para aprendermos a ser homens. E por isso a criança é o espaço de excelência para o aprendizado da amorosidade. Pai, mãe, têm a responsabilidade magna de poder estabelecer aquilo que é a escola do amor, da amorosidade, no acolhimento desde o útero, até quando o filho vai podendo, então, dar os seus primeiros passos, depois fazer a sua caminhada, depois dar o seu voo fora do ninho. Os pais são os principais responsáveis por essa cota de amor, por essa oferenda, por essa nutrição, através da qual os filhos, em sendo beneficiados, haverão de se constituir melhormente e mais tarde, quiçá, não confundirão tanto o amor com os outros conteúdos que representam imaturidades da alma e que tisnam a manifestação da amorosidade. Diminui a possibilidade da felicidade, reduz a leveza da vida e às vezes faz com que a vida seja experimentada de uma forma tão patética, tão sofrida e tão desastrosa. Alguém mais quer perguntar? Pois não. Aqui. O microfone, por favor. Bom, do que eu entendi da sua palestra, eu acho que a parte mais difícil é desvincular os nossos sentimentos, por exemplo, de ciúmes, de insegurança, do amor. Amar outra pessoa é fácil, agora assumir a nossa responsabilidade, que os ciúmes é algo dentro de mim que tem que ser tratado, a insegurança, o medo de perder, eu acho que é a parte mais difícil e que eu também tenho essa dificuldade de jogar o meu problema, que é uma coisa da minha alma, em cima daquele que eu amo. Eu penso que esse é o principal desafio, o autoconhecimento, para que eu perceba onde está o meu sentimento adequadamente posto e aonde ele se deforma, na forma da insegurança, na forma do sentimento de posse, na forma do egocentrismo, que às vezes eu acho que é amor, mas eu estou querendo centrar em mim, eu quero ter tudo para mim, que se manifesta com coloridos que fazem sofrimento para mim, para o outro, e me colocam socialmente numa situação, às vezes, muito negativa. Quantos pais, por exemplo, em nome do amor aos filhos, fazem jornada de trabalho tripla e não veem os filhos crescer. E acumulam patrimônios em nome do amor, porque dizem que vivem para os filhos, acumulam um patrimônio incomparável, invejável, mas o principal patrimônio que é esculpir na alma do filho, modelar um caráter, estruturar uma personalidade nutrida por amorosidade, não compareceu. Ele vai gastar todo esse dinheiro que ele acumulou na terapia, nos internamentos hospitalares, nas doenças, procurando liberar de dependências químicas, porque muitos não conseguimos receber amor. E para fugir desse vazio, tentamos preencher com outras coisas. Preenchemos com comida, preenchemos com droga, preenchemos com sexo. Tentamos preencher isso que faltou de pais, que movidos por amor, sinceramente, a intenção é boa, mas esqueceram de que era melhor ter trabalhado um pouco menos
e terem estado mais próximo dos filhos. Porque isso seria um investimento patrimonial interno, que efetivamente deveria gerar lucros e correção monetária para o resto da vida do espírito e não só de uma encarnação. Então, esse olhar, ele passa pelo autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer e, sinceramente, dizer para o outro: olha, você desculpe, mas eu sinto que eu não estou bem, eu fico com insegurança, eu acho que você vai me trair, eu acho que você está olhando para o outro lado. Isso é um problema meu. Me ajude a tratar essa praga que está me corroendo a alma e está perturbando o meu relacionamento de namoro, meu casamento. Ou dizer para o filho: meu filho, eu fico com ciúme de você quando você sai com seus amigos, não telefona, que você fica elogiando a mãe dos seus amigos. E ela pode dizer isso. Isso é maturidade de uma mãe que aprofunda com o filho. E diz da insegurança dela de mãe, de achar que está sendo substituída. Ou quando elas se separam, os casais, e que o filho vai para outro ou para o outro, isso é um drama. Porque a mãe, e vi isso já, essa ocorrência se estabelecer, da criança ir com o pai, e a mãe dizer: vá, se comporte bem, a titia, a namorada do papai, não sei o quê. A criança foi, se comportou bem. Quando voltou, ela voltou elogiando a tia. Ah, mãe, a tia é legal, bacana, é maravilhosa. Para a semana nós vamos sair juntos. O quê? O que você está dizendo? Não, a mamãe, a tia é boa, é legal. Que a tia é boa nada? Aí começou a brigar, e a criança foi. E ela foi, então comentou com o amiguinho dela. E o amiguinho dela disse: pois é, quando ela perguntar para ti se foi bom, faz só assim: foi bom, a tia é legal, a tia é ruim, Olha a estratégia de sobrevivência das crianças para não serem engolidas por uma mãe que estava sendo ameaçada por outra. Mãe e pai é como marca umbilical, não sai nunca. Por mais que surjam outras pessoas que podem entrar como coautores da paternidade e da maternidade, mas não substituem pai e mãe. Aliás, esse é um dos problemas que envolve a orfandade, a adoção. É a criança poder reconhecer que aqueles pais o abrigaram pela amorosidade no coração e efetivamente são os seus pais afetivos. Mas sempre na criança fica: por que a minha mãe me abandonou, me deixou, me deu? Essa é uma situação que precisa efetivamente ser entrevista por nós. Mais uma pergunta. Aqui, por favor. Boa noite. Eu gostaria que o senhor me respondesse se a gente pode considerar o objetivo principal da reencarnação a nossa evolução, e o combustível que nos faz caminhar nessa evolução é o amor maternal, o amor filial, o amor paternal, o amor social. Se a gente pode considerar isso, o senhor poderia me responder? Entendo que a própria reencarnação já é um atestado da amorosidade divina. Ter um corpo já é a demonstração cabal de que Deus nos ama efetivamente. Nós deveríamos ser gratos ao divino por essa instrumentação física, que é uma demonstração de que Ele nos ama, sempre dando novas oportunidades, mesmo quando nós as estragamos, por exemplo, com suicídio. Ele dá um outro corpo, já não dá a possibilidade de termos um corpo tão saudável, porque destruímos o anterior. E a culpa nos lesa, e a gente nasce com deficiências, às vezes, com limitações. Mas o próprio corpo deficiente é um atestado de que Deus dá ao aluno repetente a oportunidade do recomeço para que a evolução possa se estabelecer. E o combustível, efetivamente, como você bem tratou, ele é a matéria-prima fundamental para que o ser se constitua na vida. Porque viver no corpo é uma experiência transitória. Porque o ser sai do corpo, por mais durável que ele seja, ele vai um pouco além de um século, mas depois você deixa o corpo, mas leva esse patrimônio engastado na alma da amorosidade recebida da vida de Deus por ter tido um corpo. E de quantos nós encontramos no caminho que vão nos premiando com gestos amorosos, com atitudes graciosas, planificando a nossa existência,
para a eternidade. Nós jamais esqueceremos. As nossas memórias cumulativas falam de que nós caminhamos perenemente de A a Z, dentro do divino para o divino. E aqueles que convivem conosco são os cúmplices dessa grande viagem, e o amor representa efetivamente essa teia que deve traçar e trançar as nossas relações, dando-nos oportunidade para que o nosso engrandecimento, ele efetivamente se engrandeça e se aprume a cada dia mais um pouco melhor. Portanto, quando nós observamos a amorosidade pedindo passagem, nós nos damos conta de que é só com amor que nós entreveremos conhecer o divino, Deus, o nosso supremo Pai maternal, ou a nossa suprema Mãe paternal, que detém e dispõe da amorosidade como sendo a sua alma, como você bem propôs. E nessa perspectiva, nós vamos poder entender que só através do amor nós lograremos encontrar o Criador. Mas de que ninguém consegue encontrar o Criador se não encontrar o outro. Mas ninguém consegue encontrar o outro se a si mesmo não se encontrou. Então o amor é um processo de encontro no qual eu e você, em nos encontrando, descobrimos que o divino permeia a nossa relação. E isso está posto num poema com o qual eu quero encerrar o nosso programa de hoje. É um poema de Rabindranath Tagore, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um poema lindo, que fala de alguém que vai na busca do Criador e não encontra, como muitas pessoas fazem. Buscam o Criador aqui e acolá, mas não encontram Deus. Porque Deus não está no deserto, não está na montanha, não está no monastério, não está nas florestas. Deus está em tudo. Mas se eu estiver desconectado de mim, eu não encontro você. E se eu não encontro você, eu não encontro Deus em lugar nenhum. É impossível reduzir Deus a um espaço físico. Deus é uma subjetividade pela qual eu só posso encontrá-lo e acessá-lo através de uma amorosidade que se coloca no mundo nas nossas relações do amai-vos, como propôs Jesus ao seu tempo, que talvez seja a síntese mais bela para o amor que pede espaço de comunicação para que ele possa comparecer efetivamente. Então, na linguagem de Tagore, é esse viajante que procura Deus sem conseguir encontrá-lo, até que ele encontra Deus quando encontra o outro encontrando-se. Essa tríade indissociável, esse tripé que não se pode afastar um do outro sem que o banco não consiga manter a sua sustentação. Então diz Tagore, nos seus versos belos, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco: procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Rabindranath Tagore.